a Luana Rambo, que é assistente social do CAPS, e Cassiane Weber, coordenadora do CAPS, que vem trazer aí um tema aí bem delicado, bem importante para a nossa comunidade, né, que é o Setembro Amarelo, que é o mês que vem aí do dia 1º a 30 de setembro, dedicado à prevenção do suicídio, né? Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015, que é tratado com muito cuidado, né? E o mês de setembro, vamos conversar então com a nossa entrevistada aqui, que estão aqui com a Luana Rambo, né? A Cassiane Weber. Vamos começando com a Cassiane Weber, que é coordenadora e diretora do CAPS, e pode nos trazer as informações desse mês, né, que é destinado a ações de reflexões e prevenção ao suicídio. Nos fala aí sobre esse tema, Cassiane. Bom dia. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, então, aos nossos ouvintes da Rádio Tupã. Então, hoje a gente veio aqui, né, falar um pouquinho sobre esse mês alusivo à prevenção ao suicídio, né, e nós, então, como CAPS, né, então a gente tentou também fazer e organizar uma programação, então, durante todo esse mês, né? A gente sabe que é um dos temas mais importantes, né, que a gente vem trabalhando, inclusive com os nossos pacientes, com a comunidade. Hoje a gente vê que o suicídio está muito presente, né? As pessoas hoje, então, cada vez mais estão tendo dificuldades, né, e muitas vezes tentam um suicídio ou muitas vezes também conseguem concretizar, né? Então, assim, nós, quanto CAPS, pensamos, então, para esse mês, né, do Setembro Amarelo, uma programação bem especial, né, para a gente fazer uma conscientização na comunidade referente à prevenção ao suicídio, né? Nós vamos estar trabalhando nas nossas oficinas terapêuticas, nos nossos grupos terapêuticos, nas nossas oficinas operativas, né, mostrando para os pacientes, né, a importância do tratamento, né, a importância da busca e até para a comunidade também, a busca por esse tratamento que faz muitas vezes a gente conseguir fazer com que esse paciente saia daquele sofrimento, né, busque ajuda. Então, essa é uma nas nossas oficinas, esse tema vai ser muito trabalhado. Também a gente vai ter uma participação no programa Rede Bem Cuidar, né, onde nós também, profissionais do CAPS, vamos estar indo aos bairros trabalhar com a comunidade em relação também ao mês de prevenção ao suicídio, né? Nós vamos fazer também no dia 22 de setembro uma parada, se precisar, peça ajuda, né? Então nós vamos estar em frente ao Banrisul, né, a equipe do CAPS, a equipe da Secretaria de Saúde, né? Então todo mês alusivo à prevenção ao suicídio foi pensada também em conjunto com a Secretaria de Saúde, né, do município de Tupã. Então nós vamos estar nesse dia 22, né, fazendo essa parada, então, de conscientização ao suicídio na frente do Banrisul. Então a comunidade já pode se preparar, a gente vai estar lá na frente, vamos estar conversando, nossos profissionais também do CAPS da Saúde vão estar também presentes, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser ir lá conversar, nós vamos estar lá. E no dia 27 de setembro, nós vamos estar fazendo o nosso primeiro seminário de saúde mental aqui no município de Tupã, né? Então, esse evento vai ser aberto também para a comunidade, para os profissionais da área da saúde, né? E também nos nossos SCFs, da Secretaria de Saúde, enfim. Vamos estar trazendo também profissionais do município de Ijuí para estar falando um pouquinho também sobre esse tema, né? Um tema tão relevante, né, que às vezes a gente não consegue, né, nós familiares perceber, a gente não consegue identificar muitas vezes a pessoa que está em sofrimento, né, e que tem pensamentos suicidas, né? Então, nós hoje, enquanto CAPS, a gente está
organizando, né, nossas oficinas, os nossos grupos, né, até para que dê esse suporte maior também para os pacientes e também para os seus familiares, né? Então, é você que possa estar com um pensamento suicida, que pode não estar bem, depressão, ou seja, outro sofrimento, procure o CAPS, né? Nós estamos com as nossas portas abertas, né? Então, assim, hoje nós temos uma equipe qualificada também para estar trabalhando, né, sobre o suicídio e também outros sofrimentos psíquicos, né? E hoje a Luana vai falar um pouquinho também agora sobre isso, né, que cada vez está se agravando muito mais, né? Então, a Luana vai falar um pouquinho sobre essa questão do suicídio também. Cassiane, antes de passarmos para a Luana, é a questão assim, da pessoa leiga, né? Às vezes tu tem uma pessoa que está em sofrimento, como você bem falou, e conversa com outras pessoas que não entendem muito, que não sabem como explicar, que não sabem como tirar essa pessoa do fundo do poço, né? E aí que entra o profissional com conhecimento, que pode conversar e passar todos os detalhes, assim, de até salvar vidas, né? Isso, então assim, quando as pessoas identificam, né, alguém que esteja nesse sofrimento, faça essa pessoa entender e procurar ajuda, né? A ajuda é muito importante, porque às vezes a gente sozinho, a gente não consegue sair desse sofrimento. A gente precisa de profissionais que nos ouçam, né? A escuta, né, que a gente faz quando chega um paciente é muito importante, né? Até para a gente poder identificar sinais que esse paciente está em sofrimento, né? Que tem pensamentos de morte. Então, assim, quando você perceber que alguém da tua família, vai até o CAPS também, peça ajuda, né? Peça orientação, como que pode fazer para esse paciente também procurar, né, o serviço. Então, nós estamos lá de portas abertas, né, para receber a comunidade. Então, assim, se for necessário a gente fazer os encaminhamentos devidos também, que a gente pode ser feito. E essa é o nosso pensamento e nosso slogan, então, para o mês de setembro: se precisar, peça ajuda. Muito bem, a Cassiane passou então a programação aí do mês de setembro na questão do suicida. Vamos conversar agora com a Luana Rambo, né, assistente social do CAPS, que pode nos passar também a questão, assim, existe algum dispositivo para concretização do ato do suicida? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, coordenadora Cassiane. Meu cumprimento especial a todos os munícipes que nos escutam nesse momento, aos colegas profissionais do CAPS, né, que nós estamos aqui representando a todos. Um bom dia a todos, né? Falar sobre suicídio é uma questão extremamente complicada, né? Mas, da mesma forma, extremamente importante. Por quê? O suicídio, né, é o ato de tirar a própria vida. A pessoa que chega neste ponto, ela está passando, antes de mais nada, por um grande sofrimento psíquico, né? A psiquiatra, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela diz que o suicídio nada mais é do que uma solução definitiva para um problema temporário, né? Então, a pessoa que está tomada pela dor, por este sofrimento psíquico, muitas vezes ela não consegue ver possibilidades, né? Não consegue encontrar uma saída para aquele problema que está tão latente. Antes de mais nada, precisamos entender também que o suicídio é um problema, sim, de saúde pública e precisa ser encarado como tal. Como uma forma de esclarecer também, Marcos, é importante a gente clarear um pouco o nosso público que existe algumas diferenciações. A ideação suicida, o comportamento suicida e o ato em si. A ideação suicida é o pensamento, são as ideias, né? É aquilo que Freud diz, está no plano das ideias, né? O comportamento suicida é quando a pessoa já começa a se preparar para o ato em si. Tá? E o ato é a culminância em si. Como tu me perguntaste, né, se existe algum dispositivo, existe algum gatilho, né? Existe sim, né? Alguns gatilhos, alguns dispositivos, mas a gente não pode se engessar e achar que é só isso. Eu vou trazer algumas questões aqui para a gente discutir.
Pessoas que têm transtornos psiquiátricos, né? O transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, tem uma tendência maior, né, à ideação suicida. Justamente porque a pessoa com a bipolaridade, o esquizofrênico, tem um processo, muitas vezes, que é a psicose, que é essa quebra de realidade, né? Então, em decorrência disso, ela pode vir a ter pensamentos suicidas. Pessoa que faz uso de substâncias psicoativas, né? Álcool e drogas, né? Que a gente sabe que altera todo o processo físico, mental e psicomotor. O contexto social, né, Marcos, que a gente vive hoje, pautado pelas desigualdades sociais, pela falta de acesso aos direitos sociais, a crise econômica, né, aonde a gente sabe que existe muitas pessoas que estão passando por um desemprego estrutural alarmante, né, e o desemprego acarreta muitas questões sociais que podem sim levar a pessoa a adoecimento. Perdas significativas, né? O processo de luto, muitas vezes não reelaborado, pode levar também. Então, são várias questões. Aqui eu trago algumas pinceladas, tá? E uma reflexão muito importante como assistente social, gostaria de trazer, é que a nossa sociedade hoje contemporânea e capitalista, ela contribui muito para o pensamento suicídio, no sentido em que ela valoriza muito o ter e não o ser. Né? E as pessoas muitas vezes, para buscar esse ter, adoecem, né? Por quê? Porque eu preciso ter aquilo que a sociedade impõe como um padrão normativo. Não consegue. Né? E não consegue. Então isso gera um processo de exclusão, isso gera um processo de adoecimento. Então, algumas pinceladas, né? Para a gente conseguir entender alguns gatilhos. A pessoa se torna diferente da outra, não consegue. Exatamente. Marcos, a gente vê muito essa questão também do conflito familiar, né? Então, a desestrutura, a cobrança, né? E isso também, hoje, a gente vê que isso está muito presente, né? Então, nas famílias, essa desestrutura familiar por todos esses pontos que a Luana trouxe, né? E a gente vê que isso cada vez está se agravando mais, né? E muitos jovens, muitos adolescentes, hoje a gente tem um índice altíssimo de adolescentes, né, que cometem suicídio, e até a gente vê muito que tem essa questão também das redes sociais, né, que é muito presente, até como nós estava comentando antes, é muito presente na vida das crianças, dos jovens, né, dos adolescentes. Hoje não tem mais a conversa familiar, né? Os pais já têm dificuldade para conversar com os filhos, e a gente vê isso hoje no nosso dia a dia e no nosso trabalho na saúde mental, muito presente, muitos adolescentes, né, que procuram o serviço muitas vezes sem nem os pais ter esse conhecimento, né, procuram o CAPS, procuram esse serviço para poder estar falando desses pensamentos suicidas, né, muitas vezes da automutilação. Então, assim, a gente até faz um apelo, né, enquanto profissional da saúde mental, dos pais ter esse olhar para os filhos, né? Ter esse olhar, se o filho está muito no quarto, o filho não está tendo convívio com a família. Então, os pais ter esse olhar, né? Os sinais. São sinais que já apresentam que aquele adolescente ou aquele jovem não está bem. Então, são sinais que os pais também têm que ter essa preocupação. Por que será que o meu filho não está saindo do quarto? Por que o meu filho não está convivendo com a família? Muitas vezes, o que os pais levantam? Eu achei que estava jogando, eu achei que estava na internet. E muitas vezes os adolescentes já estão numa automutilação, já estão com ideias suicidas, já estão se afastando das famílias, né? E muitas vezes o familiar não consegue ter esse olhar. Então, assim, do nosso apelo, assim, é que hoje cresceu muito o número de adolescentes que procuram o serviço, né? E isso é muito preocupante, porque a gente sabe que a rede social também influencia para coisas boas, mas também... Eu queria perguntar para você, a tecnologia hoje ajuda ou atrapalha muito? Uma das questões que a gente sempre está conversando entre nós da equipe, né? Que hoje as redes sociais influenciam para muitas coisas negativas também, né? Ela ajuda, mas também influencia para muitas questões negativas, né? Principalmente essa questão do isolamento social. E isso é uma das coisas muito preocupantes, né, nesse tema
que a gente está falando sobre isso hoje, sobre o suicídio, né? Porque o que acontece? A gente vê que os pacientes já chegam até o serviço, muitas vezes planejando, né, e organizando como cometer esse suicídio. Então, isso é grave. E também a gente vê que tem adolescentes que procuram nas redes sociais como cometer o suicídio, o que eu posso fazer, qual o jeito menos doloroso de cometer esse suicídio. Então, assim, você, pai, mãe, tenha esse olhar, essa visão, né? Se o filho estiver isolado, se estiver em cima de uma cama, se você começar a perceber comportamentos diferentes, sente, converse e peça ajuda. Muito bem. Bom, eu vou pedir um tempo para as gurias, a Luana e a Cassiane, para nós fazer um intervalinho. A gente volta e reforçar mais nesse tema aí e seguir adiante com a nossa entrevista aqui. Todas essas informações aqui na sua manhã com a Luana Rambo, que é assistente social do CAPS, a Cassiane Weber, coordenadora do CAPS, que estão falando sobre o mês alusivo, o mês amarelo, que trata aí sobre a questão do CAPS. Nós já falamos sobre a questão do dispositivo para a concretização do ato suicida, né? Demos uma pincelada também na questão do mês de setembro, que é destinado a ações de reflexões, prevenção ao suicídio, né? Tanto para a pessoa que está com aquele problema, né? Para procurar um caminho com os profissionais, a família, enfim, a programação que a gente trouxe aí com a Cassiane. E a Luana Rambo falou sobre esses temas também, dando pincelada, questão de sinais, enfim. Mas agora vamos dando a sequência para você que está nos acompanhando, passando a falar com a Luana Rambo, né, na questão, a pessoa com ideação suicida apresenta sinais? Marcos, geralmente sim, né, mas a gente precisa estar sensível e disposto, né, a olhar para esses sinais. Em primeiro lugar, né, a gente não pode minimizar a dor do outro. Né? O que para a gente muitas vezes é algo simples de resolver, para a pessoa que está passando por uma dor intensa, por um sofrimento psíquico intenso, pode ser muito difícil. Então a gente não pode minimizar. Uma questão que eu aprendi muito com as minhas colegas psicólogas é validar o relato da pessoa. O que é isso? Né? É não julgar. É ouvir a pessoa, é emprestar os ouvidos e fazer uma escuta sensível, qualificada e humanizada, no sentido de não julgar. Por quê? Porque a gente não sente a dor do outro, né? Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, ficar atento a alguns sinais. Vou trazer alguns, né? Sinais verbais, né? É quando a pessoa consegue verbalizar, é quando a pessoa consegue falar. Por exemplo, a vida não tem mais sentido, não vale a pena mais viver, perdi o gozo, né, pelas atividades diárias. Enfim, são alguns jargões que a pessoa vai colocando e que a gente precisa ficar em alerta. Né? Os sinais psíquicos, que é aquele embotamento afetivo da pessoa, ou seja, o processo de recolhimento. A pessoa se recolhe, né? A pessoa deixa de participar das atividades diárias e então esse processo de recolhimento e de embotamento. Os sinais sociais, né? A desmotivação, o distanciamento, a não concretude, né, do planejamento diário que a pessoa vinha desenvolvendo até então. Então, esses sinais a gente precisa ficar atento. Aquilo que a pessoa verbaliza, né, aquilo que a pessoa manifesta por meio do psíquico e esses sinais sociais de dia a dia, de contexto social mesmo. É uma questão extremamente importante, porque é a partir desses sinais que a pessoa vai pedir ajuda. E uma questão bem importante que eu gostaria de ter falado no início, né, mas quero pontuar aqui, a pessoa que chega ao ato suicídio em si, né, ao processo de ceifamento da vida humana, em momento algum ela quer tirar a vida humana. Em momento algum ela quer morrer. Ela quer matar o sofrimento. Ela quer matar a dor. Mas
como ela não encontrou formas, possibilidades, escolhas, caminhos para isso, ela acaba ceifando a própria vida. Último recurso. Último recurso. E o que é importante também, né, Marcos, a gente reforçar a questão que tem pacientes, né, que não demonstram sinais, né, que a gente chama aquela depressão silenciosa, né, que o paciente ele planeja, ele organiza toda a questão do suicídio, né, e a família não consegue perceber sinais que façam com que esse paciente cometa o suicídio. Né? Muitos pacientes cometem o suicídio e a família se pergunta, mas a gente não percebeu nada, a gente não percebeu mudanças no comportamento. Então, assim, geralmente esse suicídio ele vem do quê? Uma das depressões mais graves que Profunda. existe, que é a depressão silenciosa. Né? Então, assim, muitos suicídios cometem em relação a isso. Né? Então, assim, é difícil a família perceber todos esses sinais que a Luana pontuou. Então, existe, né, esse suicídio que é um dos mais preocupantes, né, porque aí a família não consegue dar esse suporte que esse paciente precisaria naquele momento. Tem mais alguma informação sobre os sinais ou já podemos passar para... Podemos passar. Bom, as formas de prevenção, tratamento, orientação, como é que nós podemos passar para essas pessoas? Em primeiro lugar, né, Marcos, o suicídio por muito tempo e ainda hoje, né, na nossa sociedade moderna, ainda é visto como um tabu, né? Ainda é visto como uma questão que não se pode falar. Tá? A primeira forma de prevenção, né, que eu entendo, isso pautado em estudos científicos, é que a gente precisa falar sobre. No momento que a gente verbaliza, né, no momento que a gente traz ao conhecimento esse tema tão importante, a gente consegue tratar ele de uma forma mais correta, de uma forma mais humanizada. Então, o primeiro ponto é falar sobre, né? Tirar o véu, tirar essa cortina, né? Do tabu, do preconceito, enfim, né? E falar sobre. Né? Sempre que a gente tiver a oportunidade, hoje nós temos o Setembro Amarelo, né? Que é o mês alusivo à prevenção ao suicídio. Mas o suicídio a gente precisa conversar de janeiro a janeiro. É uma questão que a gente precisa falar todos os dias, que precisa estar sempre presente. E a gente precisa estar sempre atento a isso. Né? Infelizmente, Marcos, na nossa sociedade, a gente não aprendeu, né, a olhar para a dor da alma. A gente olha para aquilo que é visível, para aquilo que é palpável, para aquilo que é material. Então, é mais fácil a gente reconhecer uma dor física do que uma dor subjetiva, uma dor psíquica, né? Então, nós profissionais que trabalhamos na área de saúde mental, a gente precisa estar sempre revisitando os nossos conceitos e revisitando o nosso conhecimento para a gente conseguir estar disposto também a olhar para essa dor da alma, porque ela é uma dor silenciosa, ela é uma dor que não aparece, é uma dor não palpável. Né? Então, é um desafio também para nós, enquanto profissionais, a gente está sempre se reinventando. Né? Gostaríamos de colocar para a população também que no momento em que surgir situações referentes à ideação suicida, comportamento suicida, enfim, que a pessoa, que a família busque suporte da rede. O que é essa rede? Né? É os instrumentos que a gente tem hoje, as instituições que a gente tem hoje que podem dar suporte para essa pessoa. Né? Começa-se pela família, começa-se pela escola, os ESFs hoje, que são as equipes de saúde da família, né, que são o principal vínculo que a pessoa tem no território, né? Então, é a principal porta de entrada hoje da atenção básica em saúde, são os ESFs. O CAPS, que é o nosso Centro de Atenção Psicossocial, que vai trabalhar, né, também com esse processo de acolhimento e tratamento, né, dessa dor. O hospital, né, enfim. Temos também o CVV, né, que é um suporte que a gente tem pelo 188, que é o Centro de Valorização da Vida, né, onde a gente tem profissionais que trabalham de forma voluntária no processo de recebimento de ligações, tá,
aonde recebem diariamente, 24 horas por dia, ligações de pessoas que precisam verbalizar e que precisam manifestar, né, esse sofrimento psíquico. Tivemos, há 2 anos atrás, uma visita do pessoal do CVV aqui no município de Tupanciretã. A gente fez uma atividade no hospital. Foi muito valioso nesse sentido, para a gente saber que a gente tem mais esse instrumento, né, para contar. Mais recurso. Exatamente. Então, buscar a rede, né? É como diz o slogan da nossa campanha: se precisar, peça ajuda. O tratamento ali, né, Marcos, como tu falaste, o tratamento vai depender da individualidade de cada pessoa, né? Não existe uma fórmula mágica, vai depender da dor da pessoa, vai depender do fator multicausal que levou, né, a ter essa ideação suicida. Então, o tratamento é um tratamento individual, é feito um plano de atendimento individual para cada pessoa, que pode perpassar por um tratamento medicamentoso, por um tratamento psicoterápico, né, que é o processo de terapia. Por quê? Porque a gente sabe que a medicação, ela alivia sintomas, mas ela não trata causas, né? Então, é muito importante a terapia, as ações alternativas. Por quê? Porque o nosso trabalho não é apenas panos quentes, né? Não é apenas tratar o sintoma, mas sim cutucar a ferida e saber como cicatrizar aquela ferida, né? Então, por isso, o atendimento terapêutico, as ações alternativas que vêm para um sentido de autoconhecimento dessa pessoa. Conhecer o fator causal desse pensamento. Aí sim a gente vai conseguir trabalhar de uma forma preventiva eficaz. E esse é o nosso objetivo hoje, enquanto Centro de Atenção Psicossocial. É dar esse olhar complexo para a pessoa, é olhar a pessoa para além do físico, para além do psíquico, para além do social, para além do econômico, olhar o ser humano como um todo, inserido dentro de um contexto social, conforme falaste anteriormente. Muito bem. Estender a mão, alcançar a ajuda. Mais alguma informação, Cassiane? Então, nós, enquanto equipe do CAPS, né, e também em conjunto com a Secretaria de Saúde, né, a gente está, então, se colocando à disposição, né, para as pessoas que estão em sofrimento, não tenham medo de procurar o serviço. Né? Às vezes a gente vê que a comunidade ela fica com medo, envergonhada de procurar o serviço do CAPS. Né? O CAPS ele é mais um serviço de suporte para a saúde mental do município. Né? Então, a gente sabe que muitas também têm a questão do preconceito, né? Então, assim, hoje a gente quer que as pessoas enxerguem o CAPS com outro olhar, né? Um olhar de suporte, né? Que hoje compõe a rede do município. Esse suporte que vai tratar, né, de saúdes, de doenças graves e psíquicas, né? Então, assim, você que está em sofrimento, não tenha medo de procurar ajuda, né? Se precisar, peça ajuda. No dia 22, na nossa parada, nós vamos estar lá na praça, né? A equipe vai estar lá. Então, assim, se você não tem essa coragem de ir até o CAPS, dia 22, dê uma passadinha lá onde nós vamos estar, né? Chama um de nós para o lado, mas peça ajuda. Né? A gente sabe que, às vezes, se a pessoa pedir ajuda, a gente pode, enquanto equipe, né? Enquanto saúde mental, a gente pode estar dando esse suporte para essa pessoa não cometer esse suicídio, né? Não acabar com a sua vida. E a nossa vida ela tem uma importância muito significativa, né? O familiar sofre, a gente sofre, né? Então, assim, peça ajuda, né? E o Setembro Amarelo é um mês alusivo para a prevenção ao suicídio, mas como a Luana falou, nós, enquanto saúde mental, a gente tem esse olhar o ano todo, né? Porque a gente trabalha, né, com pacientes que sempre estão em sofrimento, né? E a gente vê que isso, na nossa realidade hoje, do nosso contexto, né, isso está se agravando muito e é uma das nossas preocupações enquanto serviço de saúde mental, estar sempre aprimorando, né, e a gente também está, né, buscando conhecimento para poder dar esse suporte para a população.
Muito bem. Luana Rambo, assistente social do CAPES, Cassiane Weber, coordenadora do CAPES. Acho que vocês conseguiram passar um pouco de informação para a nossa comunidade e espero que tenha ajudado muito aí essas informações que vocês passaram aqui, e um bom trabalho para vocês. Obrigado, Marcos. Também a gente agradece, né, esse espaço da rádio, né, que a gente sabe que é um dos meios de comunicação mais importante que a gente tem, né? Então, assim, a gente agradece mesmo em nome do CAPES, da Secretaria de Saúde, esse espaço que foi disponibilizado para nós estar tratando sobre um tema tão importante que é a prevenção ao suicídio. Luana. Então, um apelo que a gente faz: não hesite em buscar suporte. A rede de apoio é fundamental nesse processo e nós estamos aqui para isso, né? E a vida da gente, ela merece ser vivida na plenitude, né? Então, eu te agradeço, Marcos, por esse espaço, agradeço à Secretaria de Saúde, ao CAPES, por nos oportunizar estar aqui falando sobre um tema tão importante. Agradeço à minha coordenadora Cassiane pela confiança no trabalho, aos demais colegas, né, do CAPES, que estão nos assistindo e que a gente está aqui representando a cada um deles. E a todas as pessoas que disponibilizaram nessa manhã um tempo, né, para nos ouvir e para a gente trocar algumas informações extremamente importantes. Enquanto servidora pública do município, assistente social da área da saúde mental, me coloco à disposição da comunidade, dos pacientes, enfim, para oferecer o meu trabalho da melhor forma possível. Muito obrigada pela atenção. Nós agradecemos a presença de Luana Rambo, assistente social do CAPES, Cassiane Weber, coordenadora do CAPES, que trouxe as informações sobre o mês alusivo, mês amarelo, que fala aí sobre o suicídio. São 9h54, a gente vai em um rápido intervalo, já retorno com mais informações para você aqui no programa Variedade Tupã. Wanda Nair, bom dia, parabéns toda a equipe do CAPES. A Osório Portela, quantos pacientes o CAPES tem hoje com problemas de saúde mental? Apenas não conversou sobre isso, vocês sabem mais ou menos quantos temos aqui em Tupã? Nós temos em torno, então, de pacientes. O CAPES hoje ele trabalha com algumas modalidades de atendimento, né? Que é o intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Então, hoje nós temos intensivo, pacientes que vão todos os dias no CAPES, são em torno de 50 pacientes, né? Então, e tem os pacientes semi-intensivo que vão 3 vezes na semana, né? E os pacientes não intensivo também que vão 2 vezes na semana. Então, são em torno de... Hoje nós atendemos em torno de 700, 800 pessoas mês no CAPES, né, com os atendimentos dos médicos, da equipe, né? Então, assim, hoje a nossa demanda é uma demanda muito grande, né? Então, a gente também, enquanto equipe, né, a gente tenta se desdobrar, né? E também um agradecimento especial à equipe que não mede esforços para estar atendendo todo mundo de uma melhor forma. Então, hoje nós temos em torno, mês que passa no CAPES para atendimento, em torno de quase 800 pacientes. Bastante.